A igreja pode sentar na presença de Deus. Boa noite, né? Que a paz esteja em cada coração. Louvado seja Deus. Dia maravilhoso, né? Que nós estamos na casa de Deus. Estamos na presença do Senhor. Já estivemos aqui de manhã, adorando ao Senhor, fazendo parte da Santa Ceia. Então, que Deus abençoe a cada um que está neste lugar. Eu vou orar mais uma vez para que o Espírito Santo de Deus, né, possa estar me usando em nome de Jesus. Querido e amado Pai, né, amado Espírito Santo, nessa hora, né, mais uma vez, eu me coloco na Tua presença, Senhor. Eu me coloco, Senhor, como instrumento Teu em Tuas mãos e já Te agradeço pela oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Cada um de nós nessa noite, Pai, toca os nossos corações, que essa palavra, Senhor, que essa semente que vai ser lançada nessa noite em cada coração, Pai, possa dar frutos, Pai, e lindos frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém? Então, eu gostaria de pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao 13. Amém? Vamos esperar. Então fala o seguinte lá. Então o tema, né, como o pastor já falou, é a importância que a oração tem nas nossas vidas. Nós viemos estudando, né? Deus tem falado através das mensagens, a importância que a oração tem e pela relevância desse tema, né? Da importância que é nós termos intimidade com o Pai, termos intimidade com Deus, que ao orar e pedir a Deus, né, para trazer uma palavra, esse continua sendo o tema que o Espírito Santo tem trabalhado nas nossas vidas. Porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. É uma arma, né, que só nós que somos cristãos, que conhecemos a Jesus, sabemos da importância que ela tem nas nossas vidas. Então, é muito necessário nós continuarmos até entendermos e começarmos a ter experiências com Deus através da oração. Uma coisa nós vimos aqui testemunhar do que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Ao ouvir esse testemunho, né, da irmã Suzy, e outros tantos que a gente tem ouvido, mas uma coisa é você experimentar, é você ter a experiência com Ele através da oração, é totalmente diferente. Então, esse é o chamado para essa palavra nessa noite. Então, Jesus ensina a orar. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus seguidores. Jesus respondeu: orem assim: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, pois também nós perdoamos todos os que nos ofenderam. E não nos deixe cair em tentação. Então, Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, empreste-me 3 pães. É que um amigo meu acabou de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imagine que o amigo responda lá de dentro: não me aborreça, a porta já está fechada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que se não se levantar por ser amigo dele,
pelo menos vai se levantar por causa do aborrecimento e dará tudo o que o amigo precisa. Por isso digo, peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta se abre para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede peixe? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, nós vemos aqui um discípulo, né? Jesus acaba lá, sai da oração. E sempre, né? Jesus é o exemplo, sempre Jesus está nos mostrando coisas lindas e maravilhosas com seu testemunho. Ele é o mestre dos mestres. Então, o discípulo, né, vendo lá Jesus orar, ele se interessa, ele quer saber. Ele pede a Jesus, Jesus, ensina-me, ensina-nos a orar. E ele, então, começa a ensinar lá o discípulo. Essa é a oração do Pai Nosso. Mas não basta nós fazermos uma repetição. A gente precisa entender e compreender aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. O que nós estamos falando ali? Né? Seria fácil a gente ficar repetindo aquilo ali sem ter entendimento e conhecimento. Então, no primeiro momento, ele ensina lá. Ele ensina que a gente deve honrar a Deus como Pai. Entender que Ele é o Pai nosso. É nosso, não é só meu, Ele é de todos. Tanto que não se refere ali só de um. É de todos. Ele é o Pai nosso. Nós temos que exaltá-lo. Nós temos que engrandecê-lo ao nome que está sobre todo nome. Não há outro como Jesus. E Deus é o nosso Pai. E quando nós entendemos isso, quando nós estamos lá na nossa oração, quando a gente vai buscar ser íntimo do Pai, e nós compreendemos isso, ali já há uma grande revelação de Deus. Quando a gente entende que nós somos filhos dEle, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós escolhemos servir a Ele com amor e em amor. Então, Ele, como Pai, né, Ele se revela através da oração. Por isso que a gente tem que ir para a presença dEle. Por isso que a oração é tão importante nas nossas vidas. Porque as pessoas hoje, elas correm para muitos lugares, amados. Buscar coisas, buscar aonde não tem. Sendo que Jesus e Deus é o nosso Pai. E é nele que nós temos que buscar. E nós precisamos reconhecê-lo como Pai. Então, ele está ensinando lá para o discípulo. Né? Então, todos nós sabemos da importância da oração, né? Mas muitas vezes a gente acaba, né? Orar é falar com Deus, é ser íntimo de Deus. E nós precisamos buscar. Então, lemos aqui em Lucas, nós vemos ele ensinando a esse discípulo. Nos ensina a reconhecer a Deus como Pai e a buscá-lo como filhos, entendê-lo, que Ele é soberano, adorando. Mas adorando como? Com louvor, lendo a Bíblia, sendo conectado com o Pai. Nós que somos de Cristo Jesus, a nossa conexão não é só mente lá ligado lá na net, ou só na televisão. Não, a nossa conexão tem que ser com Jesus. Tem que ser com Ele, totalmente com Ele, não tenha dúvida. Nós precisamos de Jesus, sem Ele nada somos, nada temos. Se estamos aqui hoje sentadinhos nessa cadeira ouvindo a Ele, foi Ele que te trouxe. Foi o Espírito Santo que tocou no teu coração. Ele que nos dá força para chegar aqui, porque a gente ama Ele. E quão bom e quão suave é que os irmãos, né, estejam em união, reunidos em nome de Jesus para adorá-lo, engrandecê-lo. Como Deus se agrada, irmão, enquanto você está aqui, o Espírito Santo está operando na tua casa. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está operando na tua família. Enquanto você está aqui, coisas maravilhosas, grandiosas estão acontecendo. Para a honra e glória do nome dEle. Por isso temos que buscá-lo como Pai. E entender
E uma das coisas que eu tenho aprendido muito, que é muito importante na minha vida, é a gente reconhecer nossa identidade como filhos. E Ele nos ama pelaquilo que a gente é, não é pelaquilo que a gente faz. Ele já pagou o preço, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele não quis saber. Então, Ele nos ama como a gente é. E muitas das vezes a gente acha que é pelaquilo que a gente faz, não. Ele quer você do jeitinho que você é. Ele ama você do jeito que você é. Ele não pediu para a gente, né, ser belo, ser isso e aquilo. Não, Ele pediu que venha a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como você é. Com defeitos, com qualidades, com inteligência ou não, Ele vem, chame, vem a mim. Me reconheça como pai. Como é importante. A gente não é órfãos. A gente tem Deus como pai. E muitas das vezes a gente esquece de buscar Ele. Por isso que é importante. Jesus tem tratado muito isso nas nossas vidas. E uma das coisas que a gente tem que aprender, a oração é disciplina. A gente não nasce gostando de orar. A gente aprende a gostar. Porque a gente tem que amar a Jesus. Tem que ser apaixonado por Ele. E quando a gente não é apaixonado, a gente busca, a gente quer estar na presença da pessoa que a gente ama. Não é? Então, Jesus é a mesma forma. Então, eu preciso ir para a presença dEle. Ele é um Deus maravilhoso, Ele está à disposição em todo tempo, todo momento Ele está à nossa disposição. Mas para isso a gente vai ter que se disciplinar. Para isso a gente vai ter que entender, internalizar que eu preciso reconhecê-lo como Pai e vestir a minha identidade como filho. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Altíssimo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. No segundo momento ele fala, o reino de Deus é um reino espiritual. Ele ensina, né, que nós precisamos entender que nós não fizemos parte deste mundo. Quem aceita Jesus naquele mesmo dia, ele já se inscreve, né, no reino de Deus. Ele já é aceito no reino de Deus. O reino de Deus é real, e não é uma ficção. A partir do momento que eu entendo que eu não sou mais cidadão dessa terra, segundo a Bíblia, nós somos forasteiros e peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então, eu creio no reino de Deus. Eu creio no céu. Eu almejo estar na glória. Eu almejo conhecer o céu. Esse lugar, Jesus foi preparar para que a gente possa ir para lá. Então, a gente, às vezes, muitas se preocupa com o que está acontecendo. Está acontecendo muitas coisas. Mas quando a gente entende que pode até acontecer muitas coisas, que nós somos cidadão do céu, nós pertencemos ao reino de Deus e às vezes a gente nem conhece esse reino, porque nós só iremos conhecer quando nós formos para a oração. É lá na oração que o Senhor Jesus vai revelar a você este reino. Ele vai ajudar você a vencer. Ele vai ajudar você naquilo que você necessita. Então precisamos do reino de Deus, entender que Ele é real. Nós estamos aqui reunidos porque entendemos que o reino de Deus se faz presente neste lugar. Que nós já sentimos a presença dEle. Que o Senhor Jesus já falou conosco através dos louvores. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. E em Colossenses 1, do 13 ao 14, nos diz: Jesus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. E é Ele que nos liberta e por meio dEle que nossos pecados são perdoados. Depois ele fala, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. É outra coisa que a gente vai buscar na presença de Deus. Quem é esse alimento? Será que é a comida? Isso Ele nos acrescenta. Porque nos dá saúde, né? Então a gente tem o trabalho. Ele vai acrescentando essas coisas, mas desse pão que Ele está ensinando o discípulo aqui, é Jesus. Ele é o pão da vida. E Ele está pedindo, né, dá-nos cada dia eu tenho que entender que eu preciso da presença de Deus. Eu não vou pegar o pão para amanhã. O pão é hoje, você está aqui se alimentando. Você está aqui se alimentando de quem? De Jesus. E o que você está precisando dele?
Se ele é o pão, ele já disse, sou o pão da vida. Ele veio para nos dar vida, ele veio para nos dar graça, ele veio para nos dar em abundância ainda, mas a gente não busca. A gente vai buscar em outras coisas. Então, o que você está precisando? É de paciência nesse momento? É de sabedoria, é de inteligência? É de ajuda? O que você está precisando? Corra para Ele. É nele que nós devemos buscar. Senhor, eu preciso de ajuda em tal área. Porque nós estamos na presença de Deus e é de glória em glória, de valor em valor. A gente vai crescendo a cada dia, não é? Agora eu aceitei Jesus, eu vou ficar liberta de tudo, não vou ter mais defeito. Não. É uma coisa de cada vez, é o pão nosso de cada dia. Cada dia nós precisamos de um alimento. Qual é o alimento que você precisa hoje? Foi longanimidade? Foi bondade? Foi domínio próprio? Porque às vezes a gente precisa. Né, amados? A gente precisa, então a gente tem que ir para a presença de Deus. Isso que Jesus tem ensinado, Ele tem ensinado, Lu, você não pode ser hipócrita. Você não pode ser hipócrita. Você tem que servir a Deus de verdade. Você tem que ser, não de falar. As tuas atitudes demonstram quem tu é. E é isso que Ele tem falado, Ele tem me ensinado, Lu, busque a minha presença. O que tu está precisando? Porque, irmãos, nós precisamos. Nós precisamos ouvir da voz do Senhor Jesus. E é só na presença dEle. Por isso, nessa noite, você que está aqui, se o Espírito Santo de Deus toca no teu coração, porque muitas histórias podem ser mudadas nessa noite, quando você entende, compreende o poder que a oração tem. Nós podemos mudar uma nação, amados. Nós já estamos mudando com o poder da oração, entendem? Se não fosse o poder da oração, vocês não entendem como seria esse mundo. Só não é pior porque existe um povo que se chama pelo meu nome, que se humilha e busca presença para mudar essa história. E nós estamos orando. E louvado seja Deus. Nós temos a sexta-feira que a gente foi orar aí pela cidade, um ato profético de Deus, onde a gente está pedindo a Deus, em nome de Jesus, que Ele liberte essa cidade do espírito do suicídio de adolescentes. E vocês sabem que a gente já tem ficado muito triste com isso. E a gente não tem que aceitar, porque nós somos o povo de Deus, então nós temos que se levantar e não aceitar essas coisas e orar mesmo. E a gente foi em dois. A gente fez como Jesus pediu. E fomos orar. E nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, quebra esse espírito de suicídio dessa cidade. Quebra, Espírito Santo, toda obra maligna. Em nome de Jesus, se levante nessa noite, amado. Se enganje nesse exército de Deus, para que a gente possa fazer diferença neste lugar, nesse país. Para que você possa fazer diferença na tua família. Você é uma luz lá, você é um farol. Mas é através da oração, e muitas vezes a gente esquecer disso, amados. Porque o mundo é um bombardeio de mensagem na nossa cabeça, a gente vai ficando desanimado. Nós temos que nos avivar nós mesmos. Não aceitar a situação, se levante nessa noite. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua circunstância, mas o Senhor Jesus sabe. Então, por Ele saber, se você entender esse processo na oração, a tua vida não será mais a mesma. Amém? Porque Deus está fazendo coisas maravilhosas. O mundo está desabando lá fora, mas na nossa casa, Jesus tem feito maravilhas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o pão da vida é Jesus. Né? Então eu tenho que buscar Ele independente. Perdoa as nossas ofensas, pois também perdoamos todos os que nos ofenderam. Por que será que o perdão é tão necessário nas nossas vidas? Ele está lá, ensinando o discípulo lá. É uma coisa também que Ele ensina através da oração. A importância de reconhecermos o pão de cada dia que é Jesus. E a segunda coisa lá, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores ou devedores. Por quê? Porque Ele sabia que todo dia nós íamos enfrentar um leão. Todo dia nós íamos enfrentar uma situação que muitas vezes tem que ser instantaneamente a liberação de perdão. O perdão é muito importante nas nossas vidas, amado. Porque nós somos muito machucados, maltratados muitas vezes. E se a gente não souber perdoar, muitas histórias de vida poderiam mudar quando entende a necessidade do perdão.
mas não muda, não avança, justamente por causa disso, retém aquilo para si. Guarda a mágoa, guarda ressentimento, guarda tristeza, vai levando, é uma mala de coisas, né, que a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, e isso só faz mal para a nossa saúde, só faz mal para a nossa mente. Aleluia, glória a Deus. A falta de perdão nos impede de viver novas possibilidades, irmãos. Eu já vi isso, muita gente, depois que liberou perdão, que conseguiu, que não foi uma coisa fácil, porque não é para ninguém, a gente sabe muito bem disso, mas já vi muitas vidas mudar por causa de uma atitude linda de escolher. Eu escolho perdoar. Por mais difícil que seja, eu escolho perdoar. O perdão também é uma forma de autoconhecimento, o caminho pelo qual podemos apropriar. Eu tomo posse do perdão na minha vida e eu escolho perdoar, porque eu quero ter uma vida diferente. Olhe para dentro de você mesmo e pergunte, por que você não perdoou? Por que você não perdoa? Jesus perdoou e ainda ensinou os discípulos. Quantas vezes Jesus? 70 vezes 7, faz a conta. Não é pouco, nós temos que perdoar. Então, qualquer coisa que aconteça lá, às vezes a gente está lá no trânsito, né? É uma maravilha andar de carro, né? No trânsito, naquele dia assim que todo mundo escolheu fazer uma comprinha, calcule. Aqui não é uma cidade tão grande, mas em Palhoça, Jesus, a gente fica 2 horas na fila. E muito tempo dentro do ônibus em pé, agora não tem. Mas imagine. Então, às vezes, chega um abençoado de Jesus lá, né, te tranca. Ah, Jeová, se eu pudesse sair, eu até dá vontade de sair do carro e lá, né, perguntar, por que você, né, não anda devagar, ou coisa do tipo. Ou entrou, não deu seta. Isso aí já aconteceu comigo. Nunca vá colado, vá sempre longe. Por quê? E aí a gente fica lá com o nosso coração. Jesus, eu escolho liberar perdão. Na hora, irmão, nem levo para casa. Porque se tu leva para casa a situação, o que acontece? Começa a remoer. Começa a remoer. E aí o que vai acontecendo? Vai entrando ressentimento, vai entrando lá o maligno, que ele gosta disso. Aí ele gosta, ele destrói crente assim. Por quê? Porque a gente vai dando vazão a ele. Então, libere perdão, é necessário. É uma coisa que a gente sabe, tem que ter lá, guardadinha todo dia quando sai de casa ou qualquer outro lugar que a gente vai, ou no trabalho, sei lá, eu onde, às vezes até dentro de casa, nessa situação que todos temos que ficar mais juntos, né? Separados juntos, entende? Porque dentro de casa a gente tem que ficar com as crianças, com os maridos, coisas. Então, na rua a gente fica separado, mas dentro de casa a gente tem que ficar tudo juntinho, né? E daí, às vezes, é lá que acontece a situação. E a gente precisa, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao seu santo nome, aleluia. O perdão é uma questão de inteligência, porque você vai se libertar da mágoa do passado. Faz bem à mente e dá paz no coração. O objetivo maior do perdão é trazer alívio e solução à pessoa que está sentindo raiva, ressentimento ou mágoa. Outro tema que ele ensina o discípulo, e não deixeis cair em tentação, né? Porque a gente sofre bastante. O inimigo, ele não é só, com certeza, né? Mas ele faz questão de destruir os filhos de Deus, a família. Família hoje é o alvo mais forte de ser tentação, de sofrer tentação. Então ele pede para que a gente ore, vigie. Senhor, não me deixe cair em tentação. E muitas das vezes a gente cai em tentação em coisas que a gente, meu Deus, menos espera. Então ele ensina que a gente tem que ir para a presença dele quando está acontecendo uma situação lá, que você tem que tomar uma decisão. Em nome de Jesus, peça a ele, Senhor, não permita que eu caia em tentação. E as tentações vêm, irmãos. Vêm, elas vêm. Mas nós temos que pedir a Deus. Lá também no livro, na Bíblia fala a seguinte questão, que a única coisa que o inimigo tem tentado as nossas vidas, e muito mais aqueles que servem ao Senhor, é a gente simplesmente abandonar a Deus, se afastar de Deus. Essa é a maior tentação que ele tem tentado todos os dias, nos afastar da presença de Deus. Ele tenta, ele até tenta, mas quando nós estamos fiéis na oração, quando nós estamos aprendendo a ser íntimos de Deus, ele não vai conseguir. Ele vai até tentar, mas ele não consegue,
porque nós estamos ligados na videira verdadeira. Na Bíblia fala que a tentação está sempre relacionada ao mal e originada diretamente do diabo. Ele é terrível. Ele quer destruir a família, quer destruir as nossas vidas. Ele não dormita, irmão. Mas maior é o que está em nós. Maior é Jesus. Maior é o Senhor dos Senhores. Aleluia. Em Tiago, também no versículo 1, do 13 ao 15, diz: quando alguém for tentado, nesses momentos de aflição, não diga, esta tentação vem de Deus. Porque Deus não é tentado. E Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não tenta as nossas vidas. Quem tenta é o inimigo. Se nós dermos vazão a pensamentos malignos. Se nós começarmos a alimentar coisas que não é de Deus. Se nós começarmos a alimentar eu não sou digno, eu não sou merecedor, aquelas coisas assim, sabe? Só sentimento ruins. Se você ficar alimentando isso, o tentador vem cada vez mais. Por isso que a gente tem que pedir a Deus: Senhor, não deixei-nos cair em tentação. Porque só os desejos malignos falam. Então, mas uma pessoa é tentada quando é atraída, enganada pelos seus próprios maus desejos. Então, a gente tem que alimentar bons pensamentos. Então, a gente tem que ir para a presença de Deus. Nós temos que ir para a presença de Jesus. Amados, a gente aprende. Vamos nos disciplinar. Como a gente precisa do alimento, para o nosso corpo físico, nós precisamos também do alimento espiritual. Nós precisamos de Jesus para mudar a nossa história de vida. Para mudar, Senhor, esse país, muitas das vezes, com as nossas atitudes. Onde nós estamos, com quem nós estamos trabalhando, com os nossos filhos, tentar ajudar eles a entender a importância de ter Jesus, porque sem Ele é muito triste. Aleluia, glória a Deus. Então, esses desejos fazem nascer o pecado. Quando já está maduro, produz a morte. Então, por isso que é muito importante nós pedir a Deus que Ele nos livre das tentações. Porque a única coisa que vai nos tirar da presença de Deus e que vai produzir morte nas nossas vidas é o pecado. E o pecado é a transgressão da lei. É o afastamento de Deus. Eu me afasto de Deus. Eu não quero mais saber da presença dEle. Lute, irmãos. Lute dia e noite, se for necessário, para que você possa estar na presença de Deus. Que o Espírito Santo te revele nessa noite coisas grandiosas, maravilhosas, que você nem olhos viram, nem ouvido ouviu. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E ir para a oração, ir para a intimidade com Deus é amar a Jesus, não é uma obrigação. Hoje eu tenho que ir. Não, amados. Enquanto nós não entendemos que é por amor. Eu sirvo a Deus por amor, eu não sirvo a Deus por obrigação. Eu sirvo por aquilo que Ele é na minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o Salvador. Ele é santo, Ele é digno. Ele tem mudado muitas vidas, muitas histórias, aleluia. Mas para isso a gente precisa compreender essa importância da oração. Aleluia. A níveis mais profundos que Deus quer nos levar, quer nos amadurecer, quer nos ensinar, quer nos dar sabedoria, quer nos dar inteligência, mas é tudo através da oração. Sem Ele nada do que existe se fez, nada. É só nele, e por Ele, e para Ele, que tudo existe. Amém? Então, eu quero só continuar a leitura no capítulo, lá em Lucas 5, que fala. Ele fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite. Ele diga: amigo, empresta-me 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Porque quando a gente não tem Jesus, amado, nós não temos nada para oferecer. Nós temos quando a gente tem Jesus, que aí a gente consegue falar, Fala testemunho lindo. Viu? Jesus é Deus. Ele sabia que ela precisava do trabalho. E no tempo oportuno e no tempo certo, Ele deu o trabalho. É um Deus maravilhoso. O que eles fizeram? Eles oraram.
E Jesus responde. Ele responde. E aqui ele vai falar na palavra de Deus, ele está falando, imagina. Chega lá de madrugada, lá pedindo para o amigo, não tenho pão. E imagine que o amigo responda lá de dentro, não me aborreça. A porta já está fechada. E que os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que se não se levantar por ser amigo dele, pelo menos vai se levantar por causa do aborrecimento e dará tudo o que o amigo precisa. Isso, uma pessoa. Ele vai dar, filho. Que uma hora dessa, chego na minha casa, bate lá, quer pão uma hora dessa, mas por ser amigo ele vai levantar. Porque ele ama. Um amigo verdadeiro a gente faz mesmo. Mesmo chateado porque acordou. E eu afirmo a Jesus, agora é Jesus falando, amados, que ele fala para nós, por isso, peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, fruto de oração. Ah, mas Jesus não vai me atender. Porque eu sou cheio de pecado, sou isso, só que meu filho, não existe isso. Jesus não. Quando uma pessoa que se quebranta na presença de Deus, quando ele entende que precisa de Jesus, não tem. Ele fala aqui, amados, ele está dizendo, ó, peçam e receberão, procurem e acharão, batam e a porta se abrirá, porque todos que pedem, recebem, todos, ele não está deixando ninguém de fora, é todos. Aqueles que procuram, acham, e a porta se abre para quem bate. Porque às vezes tem oração, amados. Tem problemas, situações nas nossas vidas que a gente tem que bater nessa porta. Que a gente tem que clamar ao Senhor Jesus, salva a minha casa, salva a minha família, salva meus filhos, salva o meu esposo, salva a minha esposa. Porque ele ainda não entendeu, ele não conseguiu compreender a necessidade de ter esse Jesus maravilhoso. E às vezes a gente tem que bater mesmo, Senhor, em nome de Jesus, porque se a gente desistir, amada, acabou. Mas nós não podemos desistir. Há muitas pessoas que precisam do amor de Jesus. Nós não podemos nos conformar com a situação deste mundo. Nós não podemos ver as pessoas morrendo e não tendo Jesus. Ele é a pedra de maior valor, ele é tudo. Se ele me alcançou, alguém orou por mim. Alguém pagou esse preço. Alguém bateu a porta. E se não fosse por essas pessoas ter acreditado em mim, olhado para mim e visto não a Lu, ela vai conseguir. Porque eu também, um dia, não entendia esse processo de Jesus maravilhoso. Mas quando eu entendi, amados, nunca mais o abandonei, porque eu não consigo viver sem Ele. E eu tenho me disciplinado para estar todo dia na presença de Deus, que a minha alma, a Bíblia fala, assim como a costa suspira pelas águas, amado. É um passarinho que quando ele vem fica louco, é água. Assim a nossa alma tem que se suspirar pelo Senhor Jesus, para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos as lamparinas, amado. Quando você olha para o céu, está cheio de estrelinha lá, somos nós aqui na terra. E é nós que vamos ajudar, por isso que nós temos que nos levantar nessa noite. Amado do Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Filha do Deus Altíssimo, há uma arma em tuas mãos de salvação. Que nós possamos nos levantar e querer. Eu quero agradecer a Deus pelos irmãos, assim nós temos as nossas células, que coisa maravilhosa a célula. Eu agradeço a Deus por fazer parte desse ministério, amados. A célula é a coisa mais linda que tem. Porque a gente aprende um com o outro. A célula, a gente ajuda um outro. Porque a gente tem que ter as células mesmo para ajudar um outro. Porque o pastor não vai conseguir ajudar todo mundo. Mas a célula, a gente aprende com os irmãos aprendem com a gente se troca, a gente ajuda, a gente aconselha. Eles pedem para a gente pede para eles. É uma troca maravilhosa, é uma coisa linda. A gente aprende a amar eles como eles são. E eles estão crescendo em nome de Jesus. E nós estamos orando para que aumente mais, mais. Se você não conhece ainda uma célula, amado, vai lá conhecer uma célula, vai. Coisa maravilhosa que é. Né? A gente ora, a gente faz uma obra maravilhosa para Jesus. Porque a célula é um pedacinho do céu, né, nas nossas vidas.
né? A gente se esforça, a gente está lá, é uma maravilha. Jesus tem feito grande coisa através da oração na célula. Então, procurem uma célula também, porque é maravilhoso, porque a gente se reúne em irmãos, família maravilhosa. Nós não temos essa família maravilhosa aqui? Olha, a família de Deus, gente, coisa mais linda do céu. Então, é isso que a gente tem que pedir através da oração. Então, eu agradeço a Deus pela célula, que é uma coisa muito boa que nós deu, que deu. Eu não consigo ficar sem. Né? A Suzy e o alemão ali ficaram, agora eles têm, porque eu entendo, né? Eu consegui entender, porque não dá para ficar longe mesmo, né? Coisa boa ter os irmãos na nossa casa, lá se reúne, conversa, né? Ensinamos uns aos outros, amém? E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa, meus amados, que fala ali. Aleluia, glória a Deus, por acaso, algum de vocês, né? Que é pai, né? Será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede peixe? Ou se pedir o ovo, lhe dará um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o quê? O Espírito Santo àqueles que pedirem. Aleluia. Quando nós vamos para a presença de Jesus, além de Deus nos abençoar maravilhosamente, Ele nos dá o Espírito Santo, amado. Que é coisa linda, Ele nos guia, Ele nos consola, Ele está conosco, Ele é o amado das nossas almas. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque primeiramente Ele tem falado para mim, Lu, busca a minha presença. Eu não quero mais ser a mesma, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser uma boa esposa, eu quero ser uma boa filha, eu quero ser uma boa serva de Deus, uma irmã de oração, eu quero estar com meus irmãos em Cristo Jesus. Então eu tenho pedido para Deus, para ser melhor, e é através desse livro, desse presente maravilhoso que Ele nos deu, que é o Espírito Santo. Então, eu gostaria já de pedir para que os irmãos se colocassem de pé na presença de Deus. Aleluia.